Se você está no início dos seus estudos, se você ainda não chegou no nível avançado, falar é uma perda de tempo. Tentar falar é uma perda de tempo. Nesse vídeo eu vou fazer um react do vídeo mais importante sobre aprendizado de língua, talvez, que exista na internet. Esse é o vídeo do Stephen Krashen, que é um linguista que trouxe luz ao aprendizado de idiomas, né? We acquire language in one way and only one way. When we understand messages. We call this comprehensible input. Pronto. É isso aqui. Nós aprendemos uma língua quando nós compreendemos mensagens. É isso aqui. É isso que tá na capa do meu canal. Na verdade, não é exatamente isso. Na capa do meu canal tá Language learning is about input. É uma frase dele. Não importa qual a maneira ele vai falar sobre isso, não importa de que maneira você compreenda uma mensagem. Pode ser por um desenho, pode ser por uma mímica, pode ser por uma tradução, pode ser de qualquer maneira. A partir do momento que você entende a mensagem, você adquiriu a língua. E só a ideia de adquirir uma língua já é uma coisa que está muito além do método tradicional, das escolas tradicionais, a escola tradicional está muito para trás na ideia de adquirir uma língua, porque só o vocabulário adquirir língua, esse termo utilizado, já deixa claro que você tem que absorver primeiro para depois falar. Você tem que adquirir a coisa, é como um carro que você tem que primeiro comprar para depois andar com ele. Sabe, eu gosto do fato de que language acquisition tem esse termo de aquisição de linguagem, né? Você adquire, você tem que comprar e tem um preço. E o preço são horas e horas, eu tô falando de centenas de horas em contato com o inglês, escutando e lendo. Daqui a pouco ele vai falar sobre eliminar a ideia de fala. Você não precisa ficar falando inglês para você evoluir no inglês. If comprehensible input is true, what we call the input hypothesis is true, other things follow from it. And a very important corollary of the input hypothesis is this. And this may come as a bit of a surprise to some of you. Certainly came as a surprise to me. Talking is not practicing. Cara, ele vai explicar agora, mas, cara, isso daqui é muito verdade. Isso aqui é o que eu venho falando, eu já dou aula de inglês há 6 anos e é o que eu falo há 6 anos e antes de eu começar a dar aula de inglês eu já falava para todo mundo que você precisa entender que falar não é praticar. E é muito fake toda essa ideia de que você precisa conversar em inglês. Não, eu preciso melhorar minha fala no inglês. O que eu falo? Conversa com alguém, fala sozinho, cara, não. O máximo que você pode fazer de melhora quando você conversa sozinho, por exemplo, que é uma das dicas que todo mundo dá, é ao falar e se imaginar falando aquela frase em inglês, você faz um pouco de comprehensible input, que é o que o Krashen está falando aqui. Ao falar inglês, você está fazendo o input, é como se você estivesse lendo um texto mentalmente, porque você está tentando falar a palavra. E aí quando você fala a palavra, você entende ela um pouco melhor, um pouco mais rápido, com um pouco mais de profundidade. Então, o falar em si não tem efeito nenhum, principalmente quando você está no início. Se você está no início dos seus estudos, se você ainda não chegou no nível avançado, falar é uma perda de tempo. Tentar falar é uma perda de tempo. Porque você evolui, 3% do que você poderia estar evoluindo se você pegasse um texto com áudio ou várias frases, colocasse no link e ficasse vendo elas, ouvindo, sabe? Vamos continuar. Practicing. What does this mean? It means if you want to improve your Spanish, it will not help you to speak Spanish out loud in the car as you drive to work in the morning. It will not help you to go to the bathroom, close the door, and speak Spanish to the mirror. I used to think those things help. Now I think they don't. On the other hand, if we were a German class and we could hang together for a couple of weeks, say an hour a day of German, and I could keep the input light and lively, as in the second example, you'd start to acquire German. It would come on its own, and eventually you'd start to talk. Quando você entende, você é capaz de falar. Ponto final. As pessoas às vezes falam muito, eu entendo inglês, mas eu não falo. Na verdade, você não entende com a profundidade que o inglês tem, você entende superficialmente, você entende pelo contexto, mas isso não é o suficiente para você falar. Então é total isso daqui que ele tá falando.
speaking ability would emerge gradually. Now, we have a lot of evidence that this is Uma coisa que eu falo muito também é que quando você sabe a palavra, não só a palavra, mas a estrutura. Você sabe a estrutura. Por que que você sabe? Porque você adquiriu. Você adquiriu ao entender o que foi falado. Entendeu a mensagem, adquiriu a linguagem, é sua. É uma questão de escolha você falar ou não aquela palavra. A parte mecânica da fala é a mais fácil que tem. As pessoas confundem pronúncia com entendimento mesmo. Então, a parte mais difícil do inglês é a parte cognitiva, é a parte interna. É dentro da sua cabeça entender as palavras e as estruturas necessárias. Não a parte de abrir a boca e falar. Se você sabe tudo o que você está entendendo, e se você realmente entende profundamente, você vai ser capaz de falar. Você pode até falar de um jeito estranho, você pode falar com uma pronúncia não tão boa, mas você vai falar. Inglês é muito mais interno do que externo. Dá pra você aprender, dá pra você sair do básico e chegar no avançado sem abrir a boca, sem falar nada. Inclusive, é o melhor caminho. Uma prova disso é aquele físico, o nome dele é Stephen Hawking. Inclusive, o nome é o mesmo nome do Stephen Krashen, Stephen Hawking. E ele perdeu a capacidade de falar, né? Aquele que andava de cadeira de rodas, ele já morreu. Ele morreu faz uns 3 anos. Ou mais, uns 5. Ele perdeu a habilidade de falar, ele não era capaz mais de falar. E ele se comunicava e escrevia os artigos dele, né? Ele era um cientista, um físico, através de um software que, através dos músculos dos olhos dele, da direção para onde o olho dele olhava, ele escrevia. Enfim, usando esse software, ele publicava os artigos dele e tudo, utilizando esse software. Esse cara, ele perdeu a capacidade de falar, se eu não me engano, com 20 anos, 20 e poucos anos. E dos 20 anos até a época que ele morreu, ele desenvolveu várias teorias, ele escreveu e ele adquiriu linguagem e ele fez output também. Como que esse cara desenvolveu e melhorou o inglês dele e expressou melhor as ideias dele e escreveu melhor os artigos dele? A cada ano ele evoluiu sem falar. Então, foque na sua leitura e na sua escuta, que são as duas habilidades do input. E as outras duas habilidades que são do output são fala e escrita. Isso daí, fala e escrita, pode deixar lá pra frente. Não se preocupa com ela agora, ok? No mínimo até chegar no avançado. Se você quiser já treinar um pouco de conversação, quando chegar lá no intermediário, dá. Mas no básico, se você estiver começando agora, os primeiros 3 meses de estudo, foca no input, que vai valer a pena. Mas é isso, eu adorei esse vídeo. É um vídeo que me fez muito feliz, porque no começo desse canal, eu tenho até um primeiro vídeo lá, há muitos anos, eu ainda estava na faculdade, onde eu falei que eu queria pegar um pouco mais na ciência. Eu queria trazer artigos científicos. Eu não sei se vai rolar um dia eu fazer isso aqui no canal, de ser super científico na language acquisition, né? De como que se adquire uma língua. Porém, hoje eu consegui trazer um vídeo super científico, então é um momento bom. Preciso que você, portanto, compartilhe esse vídeo com pessoas que parecem com você, pessoas boas como você, pessoas que são interessadas em como aprender, pessoas que querem realmente um método que funcione e que estão dispostas a fazer tudo o que for necessário para aprender inglês. É esse tipo de pessoa que eu preciso. Então, compartilha com essa pessoa, dá o like no vídeo, claro, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e te vejo no próximo vídeo. Tchau!